Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Irmãos, vou tocar um assunto que todo mundo já conhece, alguns já viram falar, e vou falar mais uma vez, porque a palavra de Deus ela não se cansa de falar o que é certo. Quando a palavra de Deus vê, quando Deus vê que aquela pessoa está fazendo errado, como muitos pastores hoje em dia, tem pastores aí que eles pegam água, venha participar da água do banho santo, né? Que falam sobre, para poder adorar, eu tô acreditando que se a pessoa cair naquela água lá vai ser curada, e não Deus, e não Jesus Cristo. Então o que elas eram para ensinar hoje em dia o quê? A você não, orem a Deus, a Jesus, porque Ele sim vai te curar de tudo isso, todas essas doenças, e não a água. Então, eles ensinam o quê? Não, você tem que vir deixar sua foto, comprar o livro para que seu casamento seja salvo, compra aqui a água que vai dar um banho de salvação. Mas eles não ensinam, gente. Hoje em dia, eles não ensinam você a falar de Deus, não. Falem do Senhor Jesus, fale de Deus, procure a Jesus, Jesus é a porta, entendeu? E o caminho da salvação. Então, hoje em dia, as pessoas, de forma alguma, elas ensinam isso da palavra de Deus. Jamais. Elas não ensinam você a procurar Deus, a ser humilde, você a seguir Deus e falar, não. Você tem que seguir a Deus, a Jesus. Porque hoje as pessoas cobram de Deus sem primeiro se olhar para ver se está certo. Não, peraí. Se eu vou pedir, poxa Deus, ajeita meu casamento, ajeita meu filho que está nas drogas, a minha vida financeiramente. Então, assim, você, em primeiro lugar, tem que, primeiro, procurar Deus, seguir os mandamentos, se batizar, procurar a igreja que não seja do jeito de hoje em dia. As igrejas, elas ensinam você a andar na porta larga. Na Bíblia fala o contrário. Se você quer realmente seguir a Deus, a ser salvo, tem que ir para a porta fina, pela porta pequena, apertada. E fala, deixa bem claro, o caminho não é fácil, entendeu? Mas na frente você vai receber o prêmio. Então aqui na Bíblia fala assim, em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então essa parte é muito forte, porque deixa claro que os falsos profetas eles vão vestidos como ovelhas, mas aqui diz que eles são lobos devoradores. Gente, é só parar e prestar atenção. Hoje a gente liga a TV, procura uma palavra, assim, tem alguns que falam, mas vão olhar, tá cobrando R$ 40 para poder entrar. Se você ganhou de graça a palavra de Deus, o conhecimento de Deus de graça, mais do que justo você dá de graça também pro seu irmão. Ou então você não tem amor com o seu irmão. Se você paga, não, para conhecer essa palavra, você tem que pagar 40 pau. Não, peraí, R$ 40? E se um pobre quiser conhecer a palavra de Deus e não ter aquele dinheiro, como é que vai ficar? Certamente, qual pessoa vai deixar entrar? Então, hoje em dia, as igrejas ensinam errado. Só o que as pessoas falam. Nossa, meu trabalho tá bom, meu emprego tá bom, eu entrei aqui pra comprar um carro novo, antes eu andava a pé, mas eu pegava ônibus, agora eu ando de carro novo e tal. Então, tudo isso é o que os pastores ensinam. O que as pessoas querem hoje em dia? Dinheiro, na verdade. Muita gente hoje quer, porque sabe que o dinheiro livra você de dívidas, de tudo. Mas, gente, você tem que lembrar que, em primeiro lugar, você tem que seguir a Deus, procurar a Deus. E hoje, essas igrejas, elas não ensinam nada disso. Eu e o irmão Alex, a gente está escutando aí uma divina revelação do inferno, porque o inferno, ele existe, gente. Então, a gente vai distribuir futuramente, né? Então, continuando aqui na palavra de Deus, os pastores, gente, aqui deixa bem claro, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura acolheis-se uvas dos espinheiros. Então, se na Bíblia fala que tem falsos profetas, que vão chegar até vós, falsos profetas, mas será que é certo você ir para a igreja que vende coisa no altar, certo? É certo você ir para a igreja e você saber que ali não fala a palavra de Deus, mas sim a palavra deles. Porque quando a igreja, ela fala um pouquinho, não, Deus, Ele abençoa, Ele perdoa, ok. Amém, irmãos? Aí fala amém. Então, aí continuando, vai falar outras palavras. Mas eles não terminam o texto. Então, ele fala, tá, Jesus, Deus, Ele perdoa. Mas você também tem que fazer a sua parte. Muitas pessoas, ela cobram de Deus. Uma vez eu vi um testemunho aí nas igrejas aí, que a mulher fala assim, eu cheguei para Deus e falei assim, não aceito isso no meu casamento, a separação, não aceito. Gente, mas em primeiro lugar, você está seguindo Deus, está seguindo as palavras dele, os mandamentos dele. Você olha se você está fazendo errado, certo ou errado, porque geralmente quando você está fazendo certo, você não precisa nem cobrar de Deus, porque Deus ele já abre o caminho, entendeu? Deus, é certo sim você orar pro seu trabalho e tudo, mas também você tem que amar primeiramente Deus acima de qualquer coisa. Entendeu? Então, se na Bíblia ensina a não ser egoísta, a não amar o dinheiro, você não deve amar dois deuses, você escolhe. Então, como que nessas palavras onde os pastores falam, eles não falam nada de Deus. Aquela fulana está precisando não sei o que, o filho dela. É amarração, é sei o que, tira demônio. Mas não falam na palavra de Deus de jeito nenhum. Mas por que vocês não falam? A minha pergunta é por que vocês não falam a palavra de Deus que tem na Bíblia? Se Deus fez os discípulos, Jesus fez os 12 discípulos para espalhar as palavras deles, de Deus, Jesus, e não deles, os discípulos. Então o que eles faziam? Eles iam até o final, faziam o que Deus mandou. E hoje em dia, gente, não existe, muito difícil existe, mas é muito raro você ver um pastor falar a palavra de Deus sem não cobrar um tanto. Hoje em dia é muito raro você ver um pastor, hoje em dia é raro você ver um pastor falar da palavra de Deus certinho, ok. É muito difícil você ver o pastor realmente pregando. Então, continuando aqui, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos. Então, se esses pastores, se eles ensinam para suas ovelhas andar por outro caminho, então, eu quero que deixe bem claro que hoje em dia, gente, os pastores, eles não ouvem a palavra de Deus. Então, continuando aqui, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se os pastores, se você lê a Bíblia, e se você vê que Jesus ele fica furioso quando entra na igreja do Pai dele, na igreja de Deus, e vê que as pessoas vendendo as coisas, Jesus pede para que a gente seja humilde de coração, humilde de espírito. Então, por que ele ensina a gente a adorar o dinheiro, a se preocupar com o trabalho, a se preocupar com o amanhã? Se Deus falou, não se preocupe. Aquele que se preocupa com o amanhã é porque não tem fé. Então, gente, eles ensinam só o quê? A prosperar. Você tem que prosperar, você tem que ter um carro, você tem que ter um apartamento, você tem que ter uma blá blá blá. E não fala a palavra de Deus, não falam, gente, você tem que procurar a Deus, seguir a Deus, primeiramente de tudo. Você seguindo a Deus, todos os caminhos seus vão estar amarrados. Então, gente, vou deixar essa palavra com vocês, vou entregar. Que todos estejam com a paz do Senhor, que eu oro para vocês, para que conheçam realmente a palavra de Deus, porque eu sei que Deus vai permitir entrar essa palavra em sua casa, em seu coração, e você vai refletir melhor, entendeu? E ver que realmente não está certo, gente, a palavra de Deus. Então, hoje, lamento, porque é poucos aqueles que falam realmente da palavra de Deus. Então, todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.